A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Tudo bem com vocês, queridos? Glória a Deus. Bom, hoje é o primeiro dia do ano de 2021, né? Como se diz, estamos no século 21, no ano 2021, no 1º de janeiro. E eu não tenho como deixar de lembrar das vezes que o pastor João Carlos falava: século 21 é a maioridade da terra. Então, maioridade significa que o Senhor vem acertar as contas com o planeta. E eu tenho pensado muito sobre isso, queridos. Tenho pensado muito sobre isso. Ô Senhor! Ontem ainda, enquanto estávamos conversando aqui com a minha família, o meu filho ainda disse: se tantos sinais têm acontecido, se Jesus não estiver voltando, os sinais estão acontecendo em todos os sentidos. Sinais nos céus, na terra, debaixo da terra, no universo, pragas, doenças, enfermidades e tudo mais, não é verdade? E eu fiquei pensando, é verdade, como é que alguém pode não crer na palavra de Deus, né? Eu lembro que eu também não cria porque eu não conhecia a palavra de Deus. Mas o dia que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, Jesus, a palavra viva, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E realmente faz toda a diferença nas nossas vidas, amados. Então, queridos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por Ele nos dar mais essa oportunidade de iniciar mais um ano nas nossas vidas, não é verdade? E agradecer pelas dificuldades, porque cada dificuldade nós temos aprendizados, em cada dificuldade nós aprendemos que não passamos sozinhos, só passamos sozinhos se a gente dá uma, como se diz, de orgulhoso. Porque quando eu estou em dificuldade, amados, eu clamo ao Senhor, peço ajuda em oração, não importa no nosso grupo, não importa quem seja, eu recebo pedidos de orações. Eu sempre digo, amados, nós não estamos sozinhos, nós somos um corpo em Cristo. Um corpo não anda os dedos sozinho, não, anda, os dedos estão numa mão, que está num braço e que faz parte de um corpo. Então, todos nós aqui, você aí na sua casa, onde cada um está, na cidade, no país, nos 4 cantos do planeta, somos o corpo de Cristo aqui na terra, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Amém? Você pode dizer isso aí? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, habita dentro de mim. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar. Antes de orar, eu queria lembrar que nós vamos fazer a ceia hoje, né? A primeira ceia do ano de 2021. Então, eu já convido para os irmãos lá preparar o seu pãozinho, o seu suco de uva. Se não tiver suco de uva, bota água mesmo, que é pela fé. Mas se você tiver um suco de uva, melhor. Amém? Então, vamos orar. Deus amado, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir perdão de todo pecado, palavra, pensamento, atitude, tudo que nós tenhamos pecado contra ti, Senhor. Desde o início do primeiro dia do ano de 2020, Senhor, até o dia 31 de dezembro de 2020, Senhor. Perdoa todas as nossas transgressões, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Senhor, nós te convidamos nesta noite, Senhor, entra neste lugar,
Toma o teu lugar de honra nas nossas casas, Senhor, no meio da nossa família, nas nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo, declaramos o governo, a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora a presença dos teus arcanjos e anjos aqui guardando este lugar, guardando, Senhor, os vizinhos da frente, dos fundos, do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de embaixo, em nome de Jesus. Guarda-nos, guia-nos, livra-nos do mal, Senhor. Levanta muralhas de fogo flamejante, Senhor, para que o teu nome, Senhor, os teus filhos sejam guardados em nome de Jesus. Senhor, eu peço a presença também, Senhor, do teu exército, Senhor, sitiando e guardando o Brasil, guardando a casa dos cristãos, daqueles que ainda não são teus e daqueles que ainda vão ser, daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão, Senhor, foram acometidos por essa praga, Senhor, chamada Covid-19, Senhor, que esse vírus bata em retirada, Senhor, que o sistema imunológico de todos os teus filhos seja, que a medula produza sangue em excelência, Senhor, Senhor, para passar, Senhor, tranquilamente por aqueles que foram acometidos desse vírus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si toda enfermidade, toda doença, toda praga, todo vírus, tudo, em nome de Jesus. Guarda também, Senhor, aqueles que estão nas emergências, aqueles que estão nas estradas, nos aeroportos, Senhor, aqueles que estão viajando, Senhor, que foram visitar seus familiares, Senhor, guarda, cobre a todos com o teu sangue, livra-os de todo mal, Senhor. Senhor, sitia a América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Senhor, que haja um avivamento do teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre o teu povo, Senhor, unção de sabedoria, de discernimento de espírito, Senhor. Senhor, derrama, unge-nos com poder e autoridade para realizar sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, por todos esses dias nós temos orado, todas as manhãs, todas as noites, e ontem não foi diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, entre as 23 horas e 24, nós nos colocamos em oração, né? Oramos, o Senhor falou conosco, nos deu direção, nos puxou um pouco a orelha, glória a Deus, porque Deus disciplina aos seus filhos, a quem ama. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, amém? Então, amados, eu espero que na próxima sexta-feira eu consiga já colocar no papel todas as palavras que o Espírito Santo nos falou para esse próximo ano, né? Então nós vamos, em nome de Jesus, escrever e ler na próxima semana. Então orem por mim para que eu consiga passar tudo para o papel. Amém, amados? E eu também gostaria, queridos, essa semana... A semana passada também eu estava ouvindo as pregações, principalmente aquela que falava lá em 2015 dessa pandemia que viria no planeta. E aí nós temos a orientação de ungir as nossas portas, a nossa casa por 21 dias. Porta da frente, porta dos fundos, em jejum pela manhã, declarando o Salmo 23. E tem mais uma coisa que me passou despercebido, amados. Mas na época nós fizemos isso, que era... Eu lembro que João Carlos Marques disse assim, se eu puder dar um conselho... Eu disse assim, o Senhor sempre pode nos dar um conselho. Que vocês estejam orando de joelhos em línguas ao menos 1 hora por semana. E eu lembro que na época eu pensei, só 1 hora por semana? Aí eu fiquei me dando conta de o quanto é difícil se orar 1 hora por semana. Por dia, até por semana.
Aí eu fiquei, essa semana eu peguei 60 minutos e dividi por 7 dias, né? E aí vi que dava em torno de 8, não dá 10 minutos por dia. Então, queridos, nós podemos sim orar por esses dias, por 21 dias, fazer um jejum, orar por 21 dias, ungir nossas portas das nossas casas, declarar novamente, porque o que o Senhor falou foi, entre outras coisas, que coisas terríveis vão vir sobre o planeta. Mas que nós precisamos estar firmes. Este tempo, amados, é tempo de ter a botija de azeite de reserva, amados. Se você está vazio, este é o tempo de ser cheio do Espírito Santo. Este é o tempo de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor. Oh, ribalasturiba relamasti anderemas. Ramasti andere larabaye harastori anderemas. O Senhor está falando, abre os teus ouvidos e ouça com o teu coração. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Senhor está falando. Aquele mesmo que coloca no teu coração, leva pão. E tu no mercado pensa, não vou levar, não precisa. Aí tu chega em casa e descobre que não tem. É o mesmo Senhor, é o mesmo que nos adverte nas coisas simples. Para quê? Para que quando Ele falar coisas tremendas, coisas que nos assustam, até nos assustam, mas nos fortalece porque nos edifica nele, nós não venhamos a duvidar que é o Senhor que está falando. Amém, amados? Então, ontem eu já falei, vou falar novamente, que o Senhor colocou no nosso coração, não apenas pela minha família, mas por todos nós, de orarmos, jejuarmos 21 dias. A partir, não de hoje, porque hoje é que eu estou falando. Então, a partir de amanhã, você pode fazer um jejum. Eu só consigo fazer um jejum das 6 da manhã até a 1 da tarde. Tudo bem. Desde que você ore nesse tempo, tire um tempo para orar pela manhã. Olha, amados, levantar 15 minutos mais cedo, dá tempo de ungir tuas portas, dá tempo de dobrar os teus joelhos e orar em línguas, dá tempo de ler um salmo, ler um provérbios, e aí você vai lá, toma seu banho, se prepara para ir para o seu trabalho. Mas não esqueça, máscaras, álcool gel, todo cuidado é pouco. O pastor João Carlos dizia, todo cuidado é pouco. Amados, nunca nós vivemos isto tão forte, que todo cuidado é pouco em todos os sentidos. Então, amados, estejam advertidos. Não é brincadeira, não é brincadeira. Esse vírus não está brincando. E quem está brincando e não está levando ele a sério são os humanos, somos nós, os homens, as mulheres. Hoje a Jael está aqui no meu pé. Deus abençoe já. Que Deus abençoe todos os nossos animaizinhos, né? Que eles são umas bênçãos. Eu lembro que quando o pastor João Carlos Marques, quando ela tinha machucado a patinha, quebrado, ela veio pulando em 3 patinhas aqui e pulou na perna dele. Aí ele olhou assim, ele disse assim, a caçulinha veio aqui. Ele orou por ela e disse para mim, unja ela 7 dias. E eu ungi. Em 7 dias ela desapareceu, foi toda radicalmente curada, corria por todos os lados. Glória a Deus, queridos. Então o mesmo Deus que cuida de um cachorrinho, Ele cuida de mim, cuida de ti, cuida das nossas famílias. Amém, amados? Então nós precisamos fazer o quê? Aquilo que Ele manda e prestar atenção naquilo que Ele nos adverte. Amém? Então, anotem aí, pega o papel, anota aí, 21 dias de jejum, como eu estava falando, pode ser das 6 da manhã a 1 da tarde, ao meio-dia, mas que seja, amados, para quê? Para que tu e a tua família sejam cheios do Espírito Santo, sejam transbordantes do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus, e que o Senhor te livre a tua casa de todo mal, de toda peste, de tudo que há de errado aí no planeta. Amém, amados?
E lembre-se, o Salmo 23, queridos, ele é muito interessante, ele é muito tremendo, ele é profundo e ele é verdadeiro, amém? Então, que nós possamos, alguém vai dizer, mas vamos fazer de novo, amados, se o Senhor colocou no coração, vamos fazer. Todo cuidado é pouco e o Senhor tem nos advertido, então nós não podemos brincar, amém? Pergunta, eu estou grávida, como faço para jejuar? Amado, você pode jejuar de televisão. Ela não viu. Tá. Tem uma irmã que falou que ela está grávida. Como ela faz para jejuar? Realmente, uma grávida não deve jejuar. Mas pode fazer, por exemplo, eu sempre digo, grávida tem que comer tudo que Deus fez. Quanto mais natural, melhor. Tirar refrigerante, tirar doces, tirar essas coisas de delícias, enlatados. Isso é um jejum também. E teu bebezinho vai agradecer. Amém? Não estou dizendo que as grávidas devam fazer jejum. Eu estou dizendo que você pode tirar determinadas coisas e consagrar essa retirada, né? Tem gente que tem o vício de como se diz, de Netflix. Pode tirar. 21 dias não é nada. Gente, 21 dias não é nada. Lembram que 21 dias de jejum não é nada comparado com a eternidade com o Senhor ou com a eternidade no outro lugar, né? Lembre-se disso, não é nada. Olha, eu já jejuei muito na minha vida, muito, muito, muito. Ultimamente até estava bem mais light, mas vou dizer uma coisa que o Senhor, eu senti muito forte. É tempo de jejuar. Então, amanhã já estarei de jejum, eu e minha casa estaremos de jejum. Vamos estar orando, já oramos todas as manhãs, oramos todas as noites, mas vamos orar, aquele dobrar os joelhos e orar em línguas, aqueles que são batizados com o Espírito Santo e os que ainda não são, clamem pelo derramar do Espírito Santo na sua vida e que os dons espirituais sejam como se diz, transbordantes, que você não quando vir uma dúvida, e normalmente essa dúvida não está aqui, ela vem de fora, tipo assim, tu tem certeza que isso é dom do Espírito Santo? Já olha, já diz, está amarrado em nome de Jesus, porque a minha mente, o meu consciente, o meu subconsciente, o meu inconsciente é lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todos os universos, e a seu Filho único, primogênito, unigênito, que nasceu numa virgem, veio em carne, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive de eternidade a eternidade. Amém? E em breve nos resgatará deste planeta, né? E breve ele vem acertar as contas com este planeta. Então, amados, voltando para o jejum. Você pode jejuar pela manhã, você pode jejuar das 6 da manhã às 18 horas, você pode jejuar 21 dias direto, fazendo, por exemplo, jejum lá que a gente chama de Daniel, comendo frutas, verduras, legumes, né? Nada de enlatados, nada de industrializados. Mas tudo isso, amados, é para quê? É para que o Espírito, o teu Espírito, o Espírito de Deus prevaleça sobre a tua carne. Porque a palavra diz que o Espírito contenda contra a carne contra o Espírito. E eu vou te dizer que a carne chia, a carne grita, porque a carne, tipo assim, eu tô com fome, né? Mas agora sobrou tanta coisa do dia 31, o que vai acontecer com isso? Meu filho, você pode doar para quem não tem, você pode congelar, né? Pode fazer várias coisas. Então, amados, que o Senhor... Vai comer depois das 18? Come depois. Sim, pode, não tem problema. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode fazer o jejum que o Senhor colocar no teu coração. Mas lembre-se, pela manhã cedo, ore, não deixa de orar, amados. Tem gente que diz assim, mas eu não sei o que eu estou orando. Amados, o teu Espírito sabe e o teu Espírito recebe.
Amém? Não esqueçam de pedir ao Senhor, Senhor, nos capacite com os dons espirituais, com as ferramentas espirituais. Ontem, em uma das coisas que o Senhor falou foi que Ele estaria nos equipando espiritualmente com armas espirituais. Armas espirituais, eu estou dizendo, não é uma, como é que se diz, uma metralhadora, um fuzil, não é nada disso, tá? São dons espirituais, amém? Então, se o Senhor falou isso, queridos, eu não vou duvidar. Então, vou fazer a minha parte. Vamos fazer a nossa parte para que o Senhor venha e Ele possa nos usar, amados. Porque se o Senhor tiver que usar minha cadela aqui, a Jael, tiver que usar o teu cachorrinho aí, tiver que usar um burro, né, uma mula, Ele já usou no passado. Mas, pelo amor de Deus, que vergonha, né? Que vergonha que Deus precisar usar os bichinhos, porque nós não nos dispomos a pagar um pequeno preço, uma coisa mínima, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Amém. Então, orar o Salmo 23, fazer o jejum 21 dias. Durante 21 dias, no tempo do teu jejum, você unge as tuas portas. O Salmo 23 pela manhã. Jejum, oração, no mínimo, amados, no mínimo 10 minutos por semana, por dia. Tira um tempinho para você orar em línguas, nem que seja lá quando você vai tomar banho, que aí talvez seja o único lugar que você possa ficar sozinho, quietinho. Então faça isso. Faça, amados, faça, porque você não vai se arrepender. A pior coisa que tem, sabe o quê? Quando Deus fala com a gente e a gente pensa, ai, será? Não sei o quê, vou pedir confirmação, mas você não está orando para o Senhor falar contigo? Aí quando o Senhor traz algo, você assim, mas tem que ver se isso é de Deus mesmo, tem confirmação. Amados, coisas que estão na palavra, coisas que vão te edificar, coisas que vão te deixar melhor espiritualmente, e não apenas espiritualmente, emocionalmente também, que vai te fortalecer. Não se preocupe, que isso não é do inimigo não, viu? Tudo dentro de um, como se diz, nada de exageros. Uma vez eu ouvi um irmão, ele chegou e disse assim para mim, pastor, eu senti de Deus de fazer um voto com o Senhor. Era de não sei quantos anos. Esqueci o nome dele agora. E aí, esse voto, né, daí eu olhei assim para ele e disse assim, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. E se nesse tempo desse teu voto aí, Deus te trouxer uma jovem da qual você tem orado, que você quer se casar, o que você vai fazer? Olha, de verdade, esse tempo aí, isso aí para mim tá fora da casa. Vai orar, tá? Ora melhor, faz um jejum, faz uma consagração mais leve, porque... E realmente aconteceu exatamente assim. No outro ano, foi no mesmo? Acho que foi tipo assim, eu não lembro. Sei que imediatamente ele conheceu o que seria a esposa dele. E aí se ele tivesse naquele voto? E aí? Eu não sei quantos anos, 7 anos. Era uma coisa absurda. Amados, a gente também tem que discernir. Deus não vai te colocar... Nesse caso ali, né? Era uma coisa assim que não tinha nexo. Mas que bom que o Senhor me mostrou que aquilo era como se fosse um jugo. E as coisas do Senhor não são jugo, amados. Não são jugos. Porque o jugo dele é leve e suave. Se nós estamos passando alguma tribulação, a gente entrega para o Senhor, Senhor, algum tipo de como se diz, de sofrimento, alguma luta, Senhor, está pesado demais, Senhor, mas em nome de Jesus, eu troco contigo, porque na cruz o Senhor já levou toda a enfermidade, toda a tribulação, tudo que havia contra nós, Ele já levou sobre si. Se Ele já levou, ponto. Amém? Então, amados, nós precisamos fazer a nossa parte naquilo que é conosco, que é com a nossa família, que é com os nossos irmãos, que é para nos fortalecer enquanto nós estamos aqui neste planeta, queridos. Porque se o Senhor está falando que as coisas vão piorar, o que será que vai vir? Mais.
Não é verdade? Então, se ele está falando, quem sou eu para questionar o Senhor? Eu preciso dizer obrigada, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece para nos alinhar neste tempo. Para que as nossas botijas, para que nós sejamos cheios e transbordantes do Teu Espírito e que, Senhor, nós tenhamos óleo de reserva. Amém? Num vaso reto. Num vaso que não esteja rachado, porque este ano foi o ano do Senhor quebrar os vasos rachados. Para quê? Para ser Ele é o bom oleiro, Ele é aquele que refaz, que quebra, que molha e que molda novamente, queridos. Amém? Então, se você está com alguma rachadura, este é o tempo de dizer: Senhor, faça teu vaso novo. Amém? Me restaura totalmente, porque senão o óleo vai ser derramado e vai ficar aquela poça no chão. Amém, amados? Explica de novo os 21 dias. Tem gente que acha que entrou depois e não entendeu. Tá. Tu pode escrever ali daí? Tá? A Michelle vai escrever a respeito dos 21 dias de jejum, de oração, das 10 minutos em línguas por dia, e que é 1 hora por semana, e um jejum, e ungir as portas, tá? Ela vai escrever direitinho. Então, amados, na realidade, isso não é coisas grandes demais, impossível que a gente não possa fazer. Não é difícil. Não sei o que ela tem hoje. Tá aqui, ó. Já te abençoei em nome de Jesus, já. Tá aqui no meu pé. Oh, querido. Tá. Vai lá com a Michelle, vai? É tua já. Pois é. Bom, é interessante que antes, quando eu fui molhar a minha horta lá, eu estava orando em línguas, né? E ela estava lá só me olhando, né? Só me olhando. Né, já. Glória a Deus, que o anjo do Senhor esteja nos guardando os nossos animaizinhos também. Amém? Então, amados, o que será que ela está falando? Ela está pensando, o que ela está vendo, não? Então, queridos, eu queria dar continuidade na palavra, numa observação aqui lá do nascimento de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 2:13. Todo mundo já sabe do nascimento de Jesus, todo mundo já leu, etc. Mas tem algo aqui que eu gostaria de salientar. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Hoje, Deus está falando o quê conosco? O Espírito está falando o quê? Olha, preparem-se, coisas terríveis virão. Ele está assim como ele advertia lá no Antigo Testamento, lá no início do Novo Testamento, ele está nos advertindo hoje. Prestem atenção, orem, jejuem, vigiem, se corrijam, estejam atentos, tirem tempo para orar em línguas. Amém, amados? Coloquem os dons espirituais em prática, não enterrem os talentos, porque nós vamos prestar contas ao Senhor dos talentos. Amém? Então, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, José, levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias.
Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Meus amados, eu cheguei a me arrepiar agora. 2015 o Senhor nos advertiu dessa pandemia. Quantos amados, quantos estão chorando ou já choraram pela perda de parentes, de entes queridos por esta praga, por esta pandemia? Quantos? Olha, não dá para dizer que ninguém tem algum conhecido que faleceu com Covid ou que foi acometido. Olha, é uma coisa assim chocante. Então, choro e grande lamentação. É um desespero, é uma coisa terrível, amados. Sabe? Eu tenho orado cada dia mais. Acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Acho que nunca intercedi tanto na minha vida como tenho orado nesse último ano. Olha, queridos, só o Senhor é Deus, viu? Então, da mesma forma que o Senhor avisava os seus filhos no passado, usava os anjos, usava sonho, o Senhor continua até hoje. Usa os seus servos, os profetas, porque está escrito que Deus não fará nada na terra sem antes mostrar aos seus servos, os profetas. Pega para mim meu bicarbonato. Está lá em cima, naquele coisa mesmo. Então, amados, vamos continuar lendo aqui. 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Ô glória! Então, nós temos ouvido, como eu falei antes, muitos choros. Muitos. E isso é tempos difíceis, queridos. Outra coisa, por que será que José não quis voltar para Belém? Por que será que ele foi lá para Nazaré? Porque ele queria o quê? Ficar longe do parente lá de Herodes, né, de Arquelau. Por quê? Porque não havia sobrado, amados, não haviam crianças que tinham a idade de Jesus, porque aqueles que tinham a idade de Jesus, os que não fugiram, foram mortos. A gente sabe que porque pela Bíblia dá para se entender que 3 apenas sobreviveram, que era Jesus, porque fugiu, né? O José obedeceu ao Senhor, obedeceu o anjo do Senhor que veio trazer a mensagem, né? E João o Batista, né, a voz do que clama no deserto. Por que será que ele estava no deserto, amados? Provavelmente porque a sua família o escondeu no deserto, porque ele era 6 meses apenas mais velho do que Jesus. E outro foi aquele outro jovem lá, que eu esqueci lá o nome dele, que Jesus, quando estava chamando os seus discípulos, né? Aí um deles chega lá e diz: venha ver, não será este o Cristo? Aí ele diz assim: da onde que ele é? É de Nazaré. E de Nazaré poderá vir alguma coisa boa?
E aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz o quê? Ah, muito bem, né? Mas eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E tem toda uma história que fala que, por quê? Porque aquelas oliveiras antigas, elas tinham como que uns buracos nos troncos, né? E algumas pessoas dizem que este apóstolo, que depois foi um apóstolo, ele foi escondido pelos seus pais dentro daquele tronco. Então eram pouquíssimos os que tinham a idade de Jesus. Aquela geração foi dissipada, amados, porque o rei Herodes mandou matar todo recém-nascido e até 2 anos de idade. Então isso é forte, isso, né? Meu Deus. Então, amados, se o Senhor nos advertiu, nós temos que cuidar. Para que os nossos filhos, os nossos netos, né, não sejam, como se diz, não venham a perder a convivência com os seus primos, com os seus avós, com os seus pais, com os seus tios, antes do tempo. Amém? Porque é isso que nós estamos vendo hoje, amados. Bem parecido com isso aqui, ó. Não estou dizendo que é igual, estou dizendo que é parecido. Amém? Então, no capítulo 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, lembram? Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Olha só, amados. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. O Senhor tem falado conosco. Preparem o caminho, porque o arrebatamento está próximo, né? Preparem o caminho, façam veredas retas. Tá? Para quê? Para ele. O caminho para ele para que o nosso caminho, ele é o caminho, mas que seja tirado do nosso caminho toda pedra de tropeço, toda obstrução, todo impedimento, para que nós não venhamos a nos encontrar com ele. Ai, Jajá. O que tu quer, Jael? Eu não sei o que tu quer, Jajá. Tá? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Vai. Acho que ela quer água, vai ver se ela quer água. O que tu tem? Ela deve estar vendo algum anjo, alguma coisa, né? Alguma coisa. Você está vendo alguma coisa aí? Eu lembro que ela avisava quando os anjos estavam chegando. Era muito bonito de ver, queridos. O pastor sentado ali, ela começava a se fazer assim: oh! A gente ia olhar, ela fazia um latido diferente, ela ficava em pé com as patinhas e olhava para cima e latia, e abanava o rabo, abanava, né? Aí ele dizia assim: pois é, que vergonha, o cachorrinho tá vendo os anjos e os crentes não estão vendo nada. Oh, Senhor, eu dizia: misericórdia, Senhor. Ah, Senhor, misericórdia do teu povo, Senhor. Passa teu fogo nos nossos olhos, queima toda a catarata espiritual, Senhor. Coloca teu colírio, corrige o foco da nossa visão através do teu Espírito Santo, para que nós possamos ver o mundo espiritual positivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Continuando. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo. É interessante, isso sempre me chamava atenção. Por que João se vestia de pelo de camelo? Ele usava um cinto de couro na cintura, e o mais me chamava atenção é que ele comia gafanhotos e mel. Porque isso era o que tinha no deserto, porque ele ficou escondido, ele como se diz, para não ser morto,
ele ficou lá, então ele se acostumou. E a gente sabe que aí em alguns países, comer gafanhoto torrado, diz que é uma coisa muito boa, né? Espero que não precise comer, eu acredito. Se você disser que é bom, eu acredito, tá? Mas não quero comer isso, não. Mel, a gente sabe que é muito bom, né? E aí dá para entender por que ele se vestia daquelas roupas. É interessante, né? Então, amados, que nós possamos ser vestidos e revestidos com vestes espirituais. Que as nossas vestes humanas, imundas, sejam queimadas e o Senhor nos coloque vestes espirituais. Que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais para quando você estiver lá escovando os dentes, lavando o rosto pela manhã, quando você abrir os olhos, olhar no espelho e ver o teu anjo do teu lado. Amém? E não se assuste, porque como dizia o vovô, ele é muito parecido com a gente. Tanto que Pedro, quando estava na prisão, quando o anjo abriu as portas e ele saiu, ele foi aonde? Foi lá numa casa onde todos estavam reunidos em oração. E quando ele bateu na porta, a menina foi lá, abriu, olhou assim: o anjo, Pedro está aí. Não, é o anjo. Não acreditaram que era Pedro, porque os anjos são muito parecidos conosco. Interessante isso, né? Deus coloca um anjo parecido para nos guardar. Glória a Deus, quem tem um anjo, melhor ter um anjo, ter um arcanjo, ter quantos forem necessários, porque quem não tem o Senhor, não tem um anjo, mas tem o outro. Tem um demônio, tem um espírito maligno no lado. Mas glória a Deus, porque o Senhor nos coloca arcanjos com espadas de fogo, nos coloca anjos ministradores, amém, queridos? E às vezes tem até mais. Eu nunca esqueço uma vez quando a Jael começou a latir, o pastor disse: ela está avisando, acabaram de chegar de 7 anjos. É muito tremendo, amados. Eu até hoje lembro, e eu sei disso, que eles ficavam do lado direito e esquerdo da rampa, então aquilo era muito lindo, né? Muito lindo do Senhor. E o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Agora já me perdi aqui. Vamos no 4. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Agora, queridos, este é o tempo, amados, de confessar teus pecados, pedir perdão ao Senhor. Neste tempo de jejum aí, esteja se alinhando, sabe? Amados, estamos começando mais um ano. Chega de fazer promessa fútil, promessas em vãs que não são cumpridas. Não é mais tempo para isso, queridos. É tempo de se corrigir, de se transformar. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que sonegava imposto não sonegue mais, né? Aquele que era, como a gente chama aqui no sul, mão de vaca, não seja mais. Abra a mão, abençoe, porque tudo que tu abençoar, né? Tudo que tu fizer te será abençoado. Todo aquele que abençoar, que alcançar aos órfãos, às viúvas, aos como se chama, aos pobres, empresta a Deus. E emprestar a Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, queridos. Ela se multiplica, multiplica, multiplica. E não esqueçam, amados, das viúvas e dos órfãos, da igreja, e dos estrangeiros, daqueles que estão no corpo de Cristo e daqueles que não estão. Porque é muito bom fazer uma janta, convidar o irmão Ayrton, convidar os filhos, né? Porque um dia ele vai me convidar também, né? Os nossos filhos nos convidam também, mas fazer algo para aqueles que não têm como nos devolver é muito melhor. A alegria que vem, às vezes a gente faz uma janta e fica pensando: será que eles vão gostar?
Ai, tu faz o teu melhor, às vezes uns te dizem assim, ai, desculpe, eu não como isso. Ai, não leve a mão, mas eu não gosto daquilo. E quando você vai para aqueles que nunca ganham, ai, que alegria é ver um prato com alimento, receber uma roupa, principalmente, amados, alimento. Porque de estômago vazio, como é que se diz? Saco vazio não para em pé. E a nossa mente, ela precisa ser alimentada fisicamente, naturalmente e espiritualmente. Estão perguntando sobre para que é o jejum. Jejum especificamente pelo quê? Pelo quê? Para que você... Diga que é o jejum, que eles não me ouvem. Ah, tá. O jejum, amados, esse jejum, esse tempo de unção das portas, e estar orando no mínimo 1 hora por semana, dá em torno de 10 minutos por dia em línguas, pela manhã. Você faça isso para quê? Para que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre a tua vida, que tu seja cheio do Espírito Santo, que tu seja fortalecido no Senhor, para que aquelas tuas lutas você vença elas, para que você não fique reincidindo no pecado, para que tu te fortaleça, porque quando nós queimamos a nossa carne, o nosso espírito é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E para batizar com o Espírito Santo também for, né? E pedir para que o Senhor te batize com o Espírito Santo dele. Porque sem o Espírito Santo, amado, eu não consigo convencer ninguém. Não há nada, não há justificativa, não se compreende. Quando tu é batizado com o Espírito Santo, a compreensão é sobrenatural. Pela fé em Jesus Cristo, tu tem um entendimento, não aqui, o entendimento é na alma, no coração, no espírito, amados. E isso faz toda a diferença. Amém? Continuando. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Nós já fomos batizados nas águas, já fomos batizados pelo Espírito Santo, mas este tempo é um tempo de pedir um revestimento sobrenatural a mais. Lembram da botija de reserva, da garrafa extra. Amém? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Amados, frutos que mostram o arrependimento, preste atenção nisso. Não adianta eu dizer, não, já me arrependi, mas tu olha e não vê nada. Não vê frutos de arrependimento. Lembrem-se disso. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amados, que nós sejamos o trigo verdadeiro, que nós sejamos o óleo fresco do Senhor, que nós sejamos cheios e transbordantes do Espírito Santo, para que nós não venhamos ser juntados como palha e lançado no fogo que nunca se apaga. Amados, o pastor João sempre dizia: a salvação, ela é gratuita. Ela não nos custou a cruz, mas ela custou, ela foi paga, a minha alma, a minha vida, a tua alma, foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus que te lavou, que te limpou, que nos lavou, nos limpou e cancelou tudo que havia contra nós, amados.
tudo que havia ainda é válido e será válido de eternidade a eternidade. Não se esqueçam, queridos, eu preciso me limpar diariamente e não adianta falar, eu preciso agir, porque há um esforço, amado, para se manter santo a cada dia. Não, vai ter uma auréola aqui. Eu tenho obrigação de seguir aquilo que o Senhor nos fala. E aí nós vamos ser santos como Ele é santo. Amém? Nós somos santificados nós somos justificados e santificados pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Amém? E isto, amada, é toda a diferença. Então, que o Senhor te dê sonhos. Se você não está lendo a Bíblia, mas não está compreendendo, que as palavras da Bíblia, do Senhor, elas saltem aos olhos, que elas saltem. Uma vez eu estava lendo a palavra do Senhor e o Senhor colocou assim no meu coração que eu levantava às 6 da manhã, ia para baixo de uma árvore ali e ia ler a Bíblia. E o Senhor lia os Salmos, e o Senhor colocou no meu coração que era para ler os Salmos orando em línguas. Aí eu ia lendo os Salmos com os olhos, né? E a minha boca orando em línguas. Tanto entendimento que o Senhor me deu foi muito extraordinário. E eu lembro que eu ia lendo os Salmos e é como se criasse outras explicações. É como se eu ia lendo os Salmos e eu ia orando em línguas e é como se surgissem, por exemplo, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. E aí como se tivesse embaixo desse versículo 1, a explicação do versículo 1. Isso foi uma coisa que o Senhor fez comigo. Então, amados, este é o tempo, amados. Peça ao Senhor. Seja como as crianças, quando eles querem assim, mãe, pai, ai, tu me dá, ô mãe, ela para o que tu quer, guria? O que tu quer, guria? Ai, eu quero, tá, pega. Nós temos que lembrar que nós somos filhos, e filhos pede ao pai, filho clama ao pai. Amém? Filho não confronta o pai, filho não desobedece ao pai, filho não dá ordens ao pai. Filhos pede ao pai e recebe, e o pai dá a todo bom filho, e ele dá até a nós que muitas vezes somos maus filhos, porque não obedecemos a palavra dele. Amém, queridos? Então, sejamos, como se diz, homens e mulheres que tenha um coração quebrantado e contrito. Amém? Que nós não tenhamos dura cerviz, que nós nos humilhemos diante do Senhor, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, e quando tu não consegue se arrepender, tu pede, Senhor, produza em mim o peso deste pecado, porque eu não quero mais pecar contra ti, contra a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, seguindo. Eu só vou repetir o 11 aqui. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Glória a Deus. Então, amados, isso é apenas foi algo que eu estava orando, perguntando ao Senhor, e quando eu abri a Bíblia, o Senhor foi me mostrando, né? Eu disse, puxa vida. Então, tem muitas pessoas que dizem que tem muito se aproveitando com essa história da pandemia. Olha, amados, um sacerdote, um homem, uma mulher de Deus tem o compromisso de falar a verdade. Tem o compromisso e o dever diante do Senhor de não enganar, de não mentir, mas de falar a verdade. Se Deus não está te mostrando nada, diga, olha, amados, eu orei, mas não senti nada. Deus não me mostrou nada. Então eu peço
que nós vamos continuar orando até o Senhor falar, até nós ouvir Ele, porque muitas vezes o Senhor está falando. Outro dia o Senhor me mostrava que Ele andava em volta, esperando a oportunidade para falar, mas as pessoas estavam tão cheias de obrigações, de afazeres, de necessidades, que elas não ouviam o Senhor. Então, que nós possamos realmente, que o Senhor limpe os nossos ouvidos, tire a cera do indiferentismo, purifique e santifique os nossos ouvidos, os tímpanos, o martelo, a bigorna, o ouvido médio, queima toda a endolinfa velha, que seja ela purificada, santificada, colocada no nível, para que a palavra do Senhor não seja deturpada no cerebelo e que as palavras do Senhor sejam gravadas nas tábuas do nosso coração, para não pecar contra Ele, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, essa foi a palavra, foi algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. E não esquecer lá dos sinais dos fins dos tempos, né? E eu estava observando, como eu falei na outra semana ainda, que nós tivemos por esses dias o aparecimento lá na conjunção dos planetas, que todos esqueci lá o nome de quem que fala, estuda, era chamada de a estrela de Belém, né? É interessante que fazia 800 anos, que ano de 1226, se eu não me engano, 1200 e alguma coisa, na Idade Média, a última vez que tinha tido uma conjunção como essa que teve agora, dia 21. Ela acontece mais... Não, ela acontece... Só que não era visível. Exatamente dessa forma, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina na Idade Média, naqueles anos lá, terríveis de tudo que aconteceu na Idade Média, era considerado como se diz, exatamente a Idade das Trevas, né? Então imagina que aquele povo viu o que nós vimos nesses dias, né? Então isso eram sinais também. Mas Deus fala de todas as formas. Deus fala, Deus está falando, o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, está clamando, está gemendo. A palavra do Senhor diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, amados. Senhor, rabasti balarabastori ederemas. Então, queridos, eu convido agora todos vocês para estar orando. Aqueles que orem em línguas, orem em línguas. Aqueles que ainda não foram batizados pelo Espírito Santo, clamem pelo batismo com o Espírito Santo. Peça para o Senhor mostrar o que tem impedido de tu ser cheio e transbordante do Espírito Santo. Que o Senhor mostre o que está ocupando o espaço, porque é muita teologia, é muito conhecimento humano, é muito diploma, é muita pós-graduação, muito doutorado, todas as coisas humanas, mas o Espírito nos dá sabedoria sobrenatural, algo que não há homem aqui no planeta, por maior números que possa haver de doutorados e etc., se compara à sabedoria do Senhor. Então, que o Senhor nos capacite com sabedoria, nos dê entendimento, discernimento, revelação da sua palavra, que o Senhor nos mostre o nosso dia, pela manhã o Senhor nos mostre o nosso dia, para que nós possamos orar, interceder, para que o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, para que mal nenhum chegue até nós, porque está escrito que o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que também a palavra do Senhor diz que mal nenhum chegará à nossa tenda, praga alguma chegará à nossa casa. Então nós não podemos permitir, nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que fazer o que precisamos fazer naturalmente, sobrenaturalmente, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja honrado nas nossas vidas, para que nós não venhamos ser tomados por tolos, por ignorantes, por pessoas que não têm entendimento, não têm conhecimento. Robialahi estaramastori andaremas. Ramasti andelera bahasturi ederemas. Romasti kalarabai estistaralabastori andaramas. Robiarlestirimai estirimastori elarai ederiman. Rastirimahlas turika toromian. Ramasti andere liriastori mariant.
Ah, Senhor, fala conosco, Senhor. Dá-nos a interpretação, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E grava, Senhor, que nós possamos anotar e jamais nos esquecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, de todas as falhas. Perdoa-nos de toda a preguiça. Perdoa, Senhor, de todo julgamento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque temos muitas vezes estamos nos embriagando, não do Espírito, mas nos embriagando de filmes, de redes sociais, de coisas que não edificam a nossa alma, nem o nosso espírito. Pelo contrário, são coisas que nos faz, no momento da aflição, nos faz desfalecer. Mas as coisas do Senhor, aquilo que é do Senhor, nos fortalece, porque nós temos certeza que nós passamos pelo vale, podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas não passamos sozinhos, porque o Senhor passa conosco. E na cruz do Calvário, Ele é o caminho, e se eu sigo o caminho, eu tenho salvação em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Então eu convido os queridos para nós fazermos a primeira ceia deste ano. E que você possa, queridos, fazer também uma ceia na sua casa, junto com a sua família. Você pode, durante esses 21 dias, quando você vai entregar o seu jejum, estar orando com a sua família, repartir o pão, orar lá como está escrito, né? E está escrito também, né, pela fé em Jesus Cristo, porque o corpo dele, que nós precisamos ser alimentados, comer do corpo de Cristo, nos alimentar do corpo de Cristo e beber do seu sangue, porque todos os benefícios do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então, vamos partilhar do pão e do suco de uva, né, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Eu vou pedir para minha filha fazer essa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês, antes de nós tomarmos a Santa Ceia, uma palavra. Abram comigo em Atos 2. A palavra de Deus, ela é tremenda, amém? Eu, na verdade, sentei aqui e senti de compartilhar que está em Atos 2, para a gente fazer a Santa Ceia, mas eu realmente confesso a vocês que eu nem lembro onde é que está escrito em Atos 2. Aliás, porque é que são vários versículos. Porque foi algo que Deus nos ensinou há muitos anos atrás, a respeito da Santa Ceia. Não é 49? É bem no finalzinho. É Atos 2. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. É isso aí. Vamos ler do 38 em diante, irmãos. Vamos. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salve-se dessa geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e aquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos eles haviam um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Amém?
Irmãos, isso aqui tem... A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela tem inúmeros segredos que acompanham ela. Nós lemos a palavra, e se nós simplesmente lemos ela como se fosse um conto, uma história, nós perdemos os detalhes. E Deus fala conosco na riqueza dos detalhes. Então, quando o Senhor ministrou essa palavra aqui a mim, me falava sobre o segredo da Santa Ceia diária. Eu já ministrei uma vez sobre isso, acho que o Ayrton deve ter no canal dele. Se não, essa pregação onde eu ministrei sobre a Santa Ceia é antiga. De repente me manda o link ali, a gente compartilha de novo esse vídeo, que nós não temos no canal Ele e o Verbo. E ali eu compartilho exatamente o profundo, os detalhes desta palavra aqui. Mas, irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida quando nós ceamos. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente é o corpo de Cristo, que verdadeiramente é a carne dele e verdadeiramente é o sangue dele. E a Bíblia não mente. Deus não mente. Se Deus disse que verdadeiramente é, então é, irmãos. Quem duvida? Nós não podemos duvidar. Quem duvida é um idiota. Desculpem. Nós não podemos duvidar daquilo que está escrito na palavra. E muitas coisas aconteciam como resultado desse cear todos os dias. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11 que nós devemos, antes de tomar a Santa Ceia, nós devemos julgar a nós mesmos. Porque se nós estivermos em pecado, nós não devemos tomar a Santa Ceia. E olha o primeiro que diz: cada um de vocês deve abandonar o pecado. O versículo 38, que foi o primeiro que eu li hoje. Então nós temos sim que abandonar o pecado, mas não basta apenas abandonar, nós temos que encontrar o caminho para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios de Jesus, transbordantes do Senhor. E um dos caminhos, irmãos, sem sombra de dúvidas, é a Santa Ceia. Mas eu não tenho dúvida alguma. Uma época da minha vida, eu fiz o quê? Eu tomei a Santa Ceia, fiz um propósito de tomar diariamente a Santa Ceia. E eu vi essa palavra aqui que eu li com vocês, ela se cumprir. E é impressionante. Olha o versículo aqui. Todo o povo tinha simpatia por eles. Cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quantas pessoas a gente vê sendo salvos? Esse ano era um ano que era para ter corrido gente para se salvar, para dentro da igreja. E o que nós vimos? Nada. Nem os crentes tomaram vergonha na cara. Alguns sim. Mas nem os crentes tomaram vergonha na cara, na sua maioria. Estão aí vivendo a mesma vida que viviam antes da quarentena. Sendo que a quarentena, esse ano de pandemia, foi um ano de oportunidade que Deus deu para trabalhar o vaso. Nós. E eu acredito que 2021 é um ano do encher o vaso. Mas aquele que não se permitiu ser trabalhado pelo Senhor em 2020, se for cheio, vai vazar, vai perder. Mas aí eis o segredo: abandonar o pecado, buscar o enchimento do Espírito Santo todos os dias. E a Santa Ceia, ela faz isso. Ela faz, irmãos, porque todos os dias nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, todos os dias nós pedimos perdão ao Senhor, e a Bíblia, ela nos ensina que a Santa Ceia deve ser tomada em memória de Jesus. Então não é simplesmente pegar o pão e o suco e dizer: Senhor, em tua memória, pega o pão, pega o suco e diz: em memória de ti, que assim está escrito, em memória de ti. Não é isso. Isso não é tomar a Santa Ceia em memória. Tomar a Santa Ceia em memória de Cristo é lembrar o sacrifício da cruz. É olhar para a cruz cada dia. E é olhar para aquela cruz e dizer: o meu lugar era lá. Não era lugar de Jesus. Era o meu lugar. Era o teu lugar. Porque nós somos os pecadores que precisamos ser redimidos pelo Senhor. E que já fomos em nome de Jesus, mas diariamente precisamos nos converter diariamente, porque a conversão é um processo. Então, amados, a Santa Ceia, ela opera nas nossas vidas um transbordar diferente. Ela nos une ao Senhor. Ela nos dá convicção de pecado. Porque nós lembramos da cruz, lembramos dos pecados que nós cometemos. É isso que é fazer em memória de Cristo. É isso que é. É olhar e pensar naquele dia tudo que nós fizemos de errado.
e nos arrependemos verdadeiramente e pedimos ao Senhor que nos encha com retidão, que transforme o nosso caráter, que mude a nossa vida. É isso que é tomar a Santa Ceia com consciência. E os sinais são inúmeros. Havia comunhão verdadeira entre o povo. Ninguém tinha falta de nada, porque todo mundo vendia o que tinha e compartilhava. Eles tinham a simpatia do povo. O povo olhava para eles e se agradava daqueles cristãos ali, os primeiros cristãos. Haviam muitos sinais e maravilhas que aconteciam. Que sinais e maravilhas que nós vemos hoje em dia? Quando alguém interpreta línguas, nossa, a igreja vem abaixo. Isso não são sinais nem maravilhas. Isso é o mínimo. Nós nos contentamos, irmãos, com a gotícula da gotícula que cai do céu. Então nós realmente precisamos de tomar a Santa Ceia com essa convicção de que Cristo em nós, a esperança da glória. Eu voltei a tomar a Santa Ceia diariamente. Eu não sei mais quanto tempo faz, mas eu voltei a tomar. E eu noto a diferença. Porque quando eu vou orar, já é diferente. A presença de Deus não demora mais tanto tempo para chegar. A intimidade com o Senhor, ela se torna mais acessível a nós. Porque quando a gente toma a Santa Ceia, nós diminuímos para que o Senhor cresça em nossas vidas. O sentido, irmãos, da Santa Ceia é muito profundo. E nós precisamos realmente desse nível de comunhão com o Senhor. De comermos da carne dele e de bebermos do sangue dele, que é DNA divino e que nos transforma. Porque o DNA do Senhor entra dentro de nós através desse ato de fé. Amém, irmãos? Eu ia ler 1 Coríntios 11, mas eu não vou mais ler. O que tinha que ser falado já foi, agora é o Espírito Santo na tua vida. Fecha teus olhos então, irmãos. Pai querido, que grande privilégio que nós temos, Senhor, de podermos nessa noite iniciar o nosso ano, nos arrependendo dos nossos pecados e falhas, de quanto tempo perdido nas nossas vidas, de prioridades erradas, Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Jesus, por não discernirmos o corpo de Cristo. Pedimos perdão, Senhor, por fazermos a Santa Ceia uma vez por mês. Só uma vez por mês, Senhor. Mas nós podíamos fazer todos os dias em nossa casa. Mas ali na Bíblia diz que os irmãos estavam em comunhão. Mas nós podemos fazer a Santa Ceia em comunhão com o Teu Santo Espírito. Em comunhão com Jesus Cristo e com o nosso Pai. Querido Deus, ministra na vida dos meus irmãos e na minha vida aquilo, Senhor, que nós precisamos abrir mão, transformar, entregar para Ti, Senhor. Se 2020 foi um ano de quebrar os vasos, 2021 seja o ano de enchê-los, de fazer novo aquilo que ainda não foi feito, Senhor. E de nos transbordar do Teu Santo Espírito, não porque nós queremos, Senhor, isso por vaidade, mas porque o Teu transbordar é o transbordar do nosso Pai em nossa vida, é o transbordar do nosso Salvador em nossa vida, é o transbordar do nosso Conselheiro maravilhoso em nossas vidas. É um transbordar de uma vida espiritual que é possível, que talvez muitos de nós desconheçam, mas de uma comunhão, de uma intimidade contigo, preciosa demais, Senhor. Oh, querido, nós entregamos em Tuas mãos tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os projetos e sonhos, Senhor, as promessas que foram feitas para esse ano, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor.
entregamos e consagramos a Ti o suco e o pão que está aqui, Senhor, e o suco e o pão dos meus irmãos. Alguns talvez não tenham pão, vão fazer a Santa Ceia com água, Senhor, com biscoito, mas em nome de Jesus nós consagramos a Ti esses elementos, para que quando nós comermos, Senhor, quando nós venhamos a partir o pão, verdadeiramente é a Tua carne e verdadeiramente é o Teu sangue, Jesus. E é carne que sangue transforma, é sangue que transforma as nossas vidas. Senhor, toma conta do nosso DNA, traz para dentro de nós do Teu DNA perfeito e transforma as nossas vidas, para que todos os sinais, tudo aquilo, Senhor, que Tu tens determinado para acontecer através da Tua noiva, através das nossas vidas, nesse tempo do fim, que venha acontecer, que venha se cumprir, e que tudo aquilo que está escrito na palavra que acontecia lá no início, Senhor, que aconteça nas nossas vidas e através de nós, para que possamos mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus, que toda a terra resulta das Tuas maravilhas, e que o nosso Deus é um Deus vivo, que se importa, que ama, que perdoa, que corrige, que transforma, que restaura, que cura, que liberta e que faz novas todas as coisas. Obrigada, querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, de Ti mesmo, de Ti, Senhor. Nós precisamos é de Ti. Senhor, nós pedimos dons e pedimos tantas coisas, mas o que verdadeiramente precisamos é de Ti em nossas vidas. Que esse seja o ano de conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de perto, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Ora babahasti cantarabahastória da baixi cantaramas. Deus te cantarabashi tarahastu de bacasti manahas. Niora sharabahasura bakashi taras. Norashi karabahastu katiastu kiamanahastu kontiastu kushimanas. Verdadeiramente é a Tua carne, Senhor, é o Teu corpo que foi destruído pelos nossos pecados, e nós comemos da Tua carne nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. E verdadeiramente é o Teu sangue, Senhor, que foi derramado por nossas vidas, pelo resgate do projeto de Deus para esse planeta, Senhor, pelo resgate do plano original de Deus. Verdadeiramente, Senhor, é o Teu sangue que nos cobre, que nos transforma de dentro para fora. E nós bebemos do Teu sangue nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós também apresentamos todos os pedidos de oração e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus. Te agradecemos, Senhor, Tu conheces a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo o culto nesse momento. E Tu sabes, Senhor, das suas necessidades, dos seus desejos, dos pedidos de cada um. Nós apresentamos a Ti as suas vidas, os seus familiares, tudo que lhes diz respeito, Senhor. E entregamos cada um nas Tuas mãos. E já Te agradecemos por cada milagre, por cada resposta das Suas orações, por cada pedido respondido, Senhor, que virará um testemunho para a glória do Teu nome. Obrigada, Senhor, por esse primeiro culto, por esse primeiro encontro contigo.
E obrigada, Senhor, pelos outros 364 encontros que teremos contigo nesse ano. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor, com muitos sonhos proféticos, com visões, com revelações, mas mais do que tudo, com intimidade com o teu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Deus abençoe.